Fala aí, pessoal. Espero que dentro do possível todos vocês estejam bem, assim como as suas famílias, tá? Então bora começar. Bom, então na aula de hoje a gente vai corrigir os exercícios da semana anterior, onde a gente trabalhou com o conceito de calor sensível. Nós vimos que quando um corpo ele tem a sua temperatura variada, seja essa temperatura aumentando ou diminuindo, ela recebe ou cede uma quantidade de calor que é chamada de calor sensível. E aí nós vimos que para determinar a quantidade de calor envolvida nesse tipo de processo, nós nos utilizamos da equação fundamental da calorimetria, que é essa última equação que aparece aqui nessa imagem. Tá? Então a gente viu que a quantidade de calor o primeiro exercício está dizendo o seguinte: qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 200 gramas de uma substância para que ela se aqueça a 50 graus Celsius sem mudança de estado? Seu calor específico é 0,80 calorias por grama por grau Celsius. Então, primeira coisa, pega o teu lápis, sublinha o que o problema pede para calcular. Está aqui. Qual é a quantidade de calor? Então, como é que a gente tem representado a quantidade de calor? Pela letra Q. Então, é isso que eu quero calcular. Tá, beleza? E o que o problema fornece como dado? Primeiro, a massa, porque ele está dizendo que a substância tem uma massa de 200 gramas, e ele diz que essa substância ela se aqueceu 50 graus Celsius. Então, observem que aqui, esses 50 graus Celsius já representam a variação de temperatura sofrida por essa substância. Então, tá aqui a variação de temperatura, e no finalzinho aqui ele diz que o calor específico dessa substância é de 0,80 calorias por grama por grau Celsius.
Antes de substituir, porque nesse caso é a parte mais fácil, cara, vocês precisam observar a questão das unidades. Olha só, a massa está expressa em gramas. Ok, ó, o calor específico está expresso em gramas. Tenho que alterar alguma coisa? Não. A variação de temperatura está expressa em graus Celsius. O calor específico está expresso em graus Celsius. Eu tenho que alterar alguma coisa? Não. Somente depois disso é que a gente vai pegar e vai substituir. Então eu tenho, ó, a massa da substância 200 vezes o calor específico, que é igual a 0,80, vezes a variação de temperatura, que é igual a 50. Quando vocês multiplicam tudo isso, dá 8.000. Quantidade de calor, ou é joule ou é caloria. Qual é a unidade que a gente vai se utilizar? O calor específico aqui está expresso em calorias. Então aqui também vai vir calorias. Tranquilo? O exercício número 2, ele fala que uma massa de 400 gramas de gelo é retirada de um freezer cuja temperatura interna é de menos 16 graus Celsius. Que quantidade de calor o gelo deverá absorver para que a sua temperatura atinja 0 graus Celsius sem mudar de estado? E ele diz aí que o calor específico do gelo é igual a meia caloria por grama por grau Celsius. Então, primeira coisa, o que o problema pede para determinar? Aqui, ó, só sublinhar, né? Pega o teu lápis e sublinha isso. Ó. Que quantidade de calor o gelo vai absorver? Mas está aqui, que quantidade de calor? Bom, quantidade de calor a gente representa pelo quê? Beleza? E o que o problema fornece como dado? Primeiro, o gelo tem a massa de 400 gramas. Está bem claro aqui. E ele fala o seguinte, que a temperatura, no caso, né, dessa massa de gelo, ela vai variar de menos 16, que é a temperatura dele dentro do freezer, até 0 graus Celsius. Então, o que acontece? Quanto vale essa variação? É a temperatura final do gelo, que é igual a zero, é o menos, né, da relação, que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então eu tenho menos, a temperatura inicial dele é menos 16. Só que esse sinal negativo antes do parênteses, ele muda todos os sinais, ou seja, aqui vai ficar mais 16. E 0 mais 16 é igual a 16. Tranquilo? E ele também fala no final que o calor específico do gelo é meia caloria por grama por grau Celsius. Observe que as unidades estão coerentes, ó, massa em gramas, aqui no calor específico também aparece em gramas, a variação de temperatura também, né? Perdão, a variação de temperatura não, a temperatura também, as unidades são coerentes, ó, graus Celsius aqui, graus Celsius aqui. Tendo tudo isso, é só substituir na equação fundamental da calorimetria. Então eu tenho, ó, a massa do corpo 400 gramas, o calor específico meia caloria por grama por grau Celsius, a variação de temperatura é igual a 16 graus Celsius. 400 vezes meio vezes 16 dá 3.200. Como o calor específico está expresso em calorias, é a unidade que vai aparecer aqui. O exercício 3 fala o seguinte, ó, o calor específico de um determinado tipo de madeira é igual a 0,4 caloria por grama por grau Celsius. Quantas calorias devem ser absorvidas por um pedaço de 100 gramas dessa madeira para que a sua temperatura se eleve 3 graus Celsius? Então, peguei o lápis, vou sublinhar o que o problema pede. Ó. Quantas calorias? O que a gente já viu? Caloria é unidade de quê? De quantidade de calor, que a gente está representando pela letra Q. Então eu quero saber isso aqui, tranquilo? E o que o problema fornece como dado? Bom, o calor específico, 0,4 calorias por grama por grau Celsius. Ele diz que a massa essa massa, né, dessa quantidade de madeira é igual a 100 gramas e que a temperatura, no caso dessa substância, desse corpo, perdão, se elevou 3 graus Celsius. Então ele já dá o valor da variação de temperatura, que é igual a 3 graus Celsius. Cara, só dá uma olhada, ó. Aqui está em grama, beleza? Aqui aparece graus Celsius, aqui aparece graus Celsius, está tudo certo, é só substituir. Quantidade de calor, massa, 100 gramas, vezes calor específico, 0,4, vezes a variação de temperatura, que é igual a 3. Essa multiplicação aqui dá 120, e como o calor específico está expresso em calorias, aqui a quantidade de calor também vai estar expressa nessa unidade. O exercício número 4 diz o seguinte, uma fonte térmica fornece em cada minuto 20 calorias.
para produzir um aquecimento de 30 graus Celsius em 50 gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Ele aqui determine o calor específico do líquido e a capacidade térmica dessa quantidade de líquido. Então, está aqui bem claro que o problema pede, vou pegar aqui e vou sublinhar. Determine o calor específico do líquido e a capacidade térmica dessa quantidade de líquido. Está aqui o que o problema pede. Cara, reparem que mais uma vez apareceu aí um fator tempo, mas nós já vimos que nesses problemas que envolvem quantidade de calor, quando aparece o tempo, aqui vai ter sempre uma fonte. Então, olha só, o que ele está dizendo? Que essa fonte, ela fornece em cada minuto 20 calorias. Então, aqui, a cada minuto, essa fonte fornece 20 calorias. E ele diz o seguinte, para aquecer esse líquido, quanto tempo é necessário? 15 minutos. Então, observem aqui que através somente dessa regrinha de 3 básica, a gente tem como determinar qual é a quantidade de calor envolvida no processo. Por quê? Em 15 minutos, essa fonte vai fornecer uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q. E como é que a gente resolve isso? Aqui é só pegar e multiplicar cruzado. Então, aqui a quantidade de calor, porque 1 vezes Q dá Q, igual a 15 vezes 20, que dá 300. Ou seja, essa fonte fornece em 15 minutos 300 calorias. Até aí foi. Então, olha só, observem. Eu já tenho a quantidade de calor que eu acabei de calcular. Aí a gente tem que voltar aqui para o enunciado. Ele fala que esse líquido tem uma massa de 50 gramas. E que no caso aqui, a variação de temperatura sofrida por ele é igual a 30 graus Celsius. Então aqui nós temos a variação de temperatura que é igual a 30. Eu quero calcular o que? O calor específico. Como é que a gente faz isso? A gente substitui aqui na equação fundamental da calorimetria. Então eu tenho a quantidade de calor é 300, a massa vale 50, o calor específico a gente não sabe quanto vale, a gente repete, vezes a variação de temperatura que é igual a 30. 50 vezes 30 dá 1.500, certo? Aqui do lado esquerdo eu não posso fazer nada. O número que multiplica, que é o 1.500, vai passar para o outro lado da equação dividindo. 300 divididos por 1.500 dá 0,2 e as unidades aqui estão na ordem certinhas. A unidade aqui é caloria por grama por grau Celsius. Tranquilo? E como é que a gente determina a capacidade térmica dessa quantidade de líquido? Bom, capacidade térmica é a massa do corpo vezes o seu calor específico. Ou seja, a massa do líquido em questão é igual a 50 gramas. O calor específico a gente já calculou anteriormente, que vale 0,2. 50 vezes 0,2 dá 10 e a unidade de capacidade térmica nesse caso vai ser a caloria por grau Celsius. O que isso significa? Que para que esse líquido ele tenha sua temperatura variada em 1 grau Celsius, é necessário fornecer a ele ou retirar dele 10 calorias. Bom, pessoal, o exercício número 5 está dizendo o seguinte, um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 caloria por grama por grau Celsius. Pede aqui para determinar no item A quantidade de calor que o corpo deve receber para que a sua temperatura varie de 20 para 80 graus Celsius. Então, primeira coisa, é lembrar o seguinte, o que a gente combinou, porque de certa forma não deixa de ser combinado, é que quando um corpo ele recebe calor, a quantidade de calor ela precisa estar expressa por um número positivo. E nós vimos que isso acontece porque o corpo, quando ele recebe calor, ele tem a sua temperatura sempre aumentada. Beleza? Então a gente já sabe que aqui no item A, o resultado final tem que ser um número positivo. Mas de qualquer forma, vamos embora olhar aqui no enunciado os dados que foram fornecidos. Então, o corpo ele tem massa 200 gramas, beleza? A temperatura dele varia de 20 para 80 graus Celsius, ou seja, essa variação de temperatura é dada pela temperatura final, que é 80, menos a temperatura inicial do corpo, que é igual a 20.
ou seja, a variação de temperatura desse corpo é igual a 60 graus Celsius. E o exercício também diz que esse corpo possui calor específico igual a 0,4 caloria por grama por grau Celsius, e eu quero calcular a quantidade de calor que a gente está representando pela letra Q. Então, né, tá aqui a equação fundamental da calorimetria, eu só vou pegar e vou substituir os valores dados no exercício. Então, ó, a massa do corpo 200, calor específico 0,4, variação de temperatura aqui é igual a 60, ó. Tudo isso aqui multiplicado dá 4.800, e como o calor específico está expresso em calorias, é a unidade que vai aparecer aqui na quantidade de calor que o corpo recebeu, beleza? No item B, ele quer saber qual é a quantidade de calor que esse corpo deve ceder para que a sua temperatura diminua de 30 para 10 graus Celsius. Então, prestem atenção. Se a temperatura do corpo está diminuindo, nós já vimos que essa quantidade de calor ela é negativa, né? Porque se a temperatura do corpo diminui, a variação de temperatura dele vai ser negativa. E essa é a característica de corpos que cedem calor. Todas as vezes em que um corpo ceder calor, a quantidade de calor envolvida no processo vai ser sempre dada por um número negativo, beleza? Então, né, quer dizer, o corpo é o mesmo, né? Então a massa dele não muda, 200 gramas, o calor específico também não muda, 0,4 caloria por grama por grau Celsius. Quero calcular a quantidade de calor, mas para fazer isso eu tenho que saber de quanto variou a temperatura dele. Bom, se a temperatura do corpo diminuiu de 30 para 10 graus Celsius, ó, diminuiu. Isso quer dizer o seguinte, que a variação de temperatura é a temperatura final dele, que é 10, certo? Menos a temperatura inicial dele, que é igual a 30. 10 menos 30 é igual a menos 20. Já tenho todos os valores, as unidades estão certinhas, né? Grama aqui é na massa, é a mesma coisa que aparece no calor específico, assim como as unidades de temperatura. Então é só pegar e substituir aqui na equação fundamental da calorimetria, né? Então massa 200, calor específico é igual a 0,4, variação de temperatura é igual a menos 20, mais com menos na multiplicação é menos, 200 vezes 0,4 vezes 20 dá 1.600. Como aqui o calor específico aparece caloria, é a unidade que vai aparecer aqui na quantidade de calor. O exercício número 6 diz que um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 para 20 graus Celsius. Determina a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Peguei meu lápis, vou sublinhar o que o problema pede. Ó. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico. Tranquilo? Mas primeiro vamos embora dar uma olhada no que o problema fornece aí como dado. Então, ó, eu sei que a massa do corpo é de 50 gramas. Ele diz que esse corpo recebeu 300 calorias, então está aqui, ó, a quantidade de calor é igual a 300. E se a temperatura desse corpo subiu de menos 10 para 20 graus Celsius, 20 graus Celsius corresponde à temperatura final dele. Tem um menos da relação, a temperatura inicial dele é menos 10 graus Celsius. O sinal negativo, galera, troca todos os sinais, aqui fica positivo, de tal maneira que a variação de temperatura, nesse caso, vai ser 20 mais 10, 30 graus Celsius. Tá? Então, primeiro vou calcular aqui, a ordem nesse caso não vai fazer diferença, você poderia primeiro calcular o calor específico, depois calcular a capacidade térmica, se eu vou fazer de forma inversa. Tá? Então, ó, a capacidade térmica ela é dada pela quantidade de calor envolvida, e a variação de temperatura, que esse corpo sofre. Então, nesse caso, ó, a quantidade de calor envolvida, 300 calorias, divididos pela variação de temperatura, que é igual a 30 graus Celsius. 300 divididos por 30 dá 10, de forma imediata nós temos a unidade que a gente vai se utilizar nesse caso, que é a caloria por grau Celsius. Como é que a gente calcula o calor específico? Ou a gente se utiliza da equação fundamental da calorimetria, ou como agora eu já conheço a capacidade térmica do corpo, então ó, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Calculei a capacidade térmica há pouco, a 10,
a massa desse corpo é 50 vezes o calor específico que a gente representa aí pelo C. Então, o 50 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 10 divididos por 50 é igual a 0,2 e a unidade, aquela unidade que eu coloquei, né, no caso falei que era a unidade mais usual, que é a caloria por grama por grau Celsius. O exercício 7 ele fala o seguinte, ó, para o aquecimento de 500 gramas de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica que fornece 200 calorias por segundo, sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. Quanto tempo demorou esse aquecimento? Então, a primeira coisa é, li isso tudo, o que o problema quer? Ó, ele pede para determinar um tempo. Então, nós já vimos que se em problemas de calorimetria o tempo aparece é porque eu tenho uma fonte. E nesse problema, o que ele está dizendo? Que essa fonte ela fornece 200 calorias por segundo. Então, observem que eu tenho uma dependência do tempo com a quantidade de calor envolvido. Então, se eu sei a quantidade de calor envolvida nesse processo, eu tenho facilmente como determinar o tempo que essa fonte levou para fornecer essa quantidade de calor. Beleza? Então, vamos embora calcular isso. Então, ó, voltando aqui para o enunciado, a massa de água é igual a 500 gramas. No caso, a temperatura dela variou de 20 para 100 graus Celsius, ou seja, ela estava inicialmente a 20 graus Celsius e ela foi aquecida até 100 graus Celsius, de tal forma que essa variação de temperatura vale 100 menos 20, que é igual a 80. E ele diz que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. E ele pede para determinar a quantidade de calor envolvida aí no processo. Então, né, para fazer isso, a gente se utiliza da equação fundamental da calorimetria, de tal maneira que a quantidade de calor nesse caso é igual à massa do corpo, que é 500, vezes o calor específico da água, que é igual a 1, vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo, que é igual a 80. Quer dizer, esse cálculo aqui, 500 vezes 1 vezes 80 dá 40.000. E aí, para determinar o intervalo de tempo, é só a gente pegar, né, e se utilizar de uma regrinha de 3 simples. Por quê? A fonte fornece 200 calorias por segundo. Eu quero saber o tempo necessário para que essa fonte ela forneça 40.000 calorias. Então, isso aqui é uma regra de 3 simples, é só multiplicar cruzada e eu tenho, ó, 200 vezes o intervalo de tempo é igual a 40.000 vezes 1, 40.000 vezes 1 é igual a 40.000, o 200 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o tempo necessário para que essa fonte ela forneça a quantidade de calor, para que esse aquecimento ele ocorra, é de 200 segundos. O exercício 8 fala que a um corpo fornecemos 9.000 calorias, aquecendo sem mudar o seu estado de agregação. Sua massa é igual a 200 gramas e o calor específico da substância de que ele é constituído vale 0,45 caloria por grama por grau Celsius. Pede para determinar no item A a sua capacidade térmica. Só lembrando, né, a capacidade térmica a gente representa pelo C maiúsculo. E o que eu tenho de dado no enunciado? Ele fala primeiro que esse corpo ele recebeu 9.000 calorias, então está aqui a quantidade de calor envolvida. Ele ainda diz que esse corpo possui massa de 200 gramas e que o calor específico da substância da qual ele é constituído vale 0,45 caloria por grama por grau Celsius. Então, né, capacidade térmica é massa vezes o calor específico. No caso, né, a massa do corpo 200 gramas vezes o calor específico, que nesse caso é igual a 0,45, 200 vezes 0,45 dá 90. Ou seja, a capacidade térmica desse corpo é de 90 calorias por grau Celsius. Beleza? Aqui no item B, pede para determinar agora a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Ou vocês podem se utilizar da equação fundamental da calorimetria, que o resultado vai dar no mesmo, eu vou utilizar aqui a relação que, no caso, determina a capacidade térmica de um corpo. Porque a capacidade térmica eu acabei de calcular, ela vale 90, certo? E aí a capacidade térmica é igual à quantidade de calor envolvida, que é igual a 9.000, dividido pelo intervalo de tempo.
Observem aqui que eu tenho uma proporção e não faz diferença alguma se eu coloco 1 aqui embaixo, porque eu não estou alterando 90. 90 divididos por 1 é igual a 90. E aqui nesse ponto a gente pega e multiplica cruzado. Então eu tenho 90 vezes a variação de temperatura igual a 9.000 vezes 1, que é igual a 9.000. O 90 aqui ele multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que 9.000 divididos por 90 é igual a 100, e a unidade de temperatura que está sendo utilizada aí em todo o problema é o grau Celsius. O exercício número 9, ele fala aqui que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 400 gramas de cobre para sua temperatura se elevar de 20 para 80 graus Celsius. Ele dá aí o valor do calor específico do cobre, que é 0,09 caloria por grama por grau Celsius. Então, vou sublinhar aqui o que o problema pede, que quantidade de calor. Bom, a gente representa a quantidade de calor pela letra Q, e o que o problema fornece aí como dado? A massa do corpo, 400 gramas, se a temperatura dele variou de 20 para 80 graus Celsius, 80 representa a temperatura final, 20 graus Celsius representa a temperatura inicial, de tal maneira que a variação de temperatura final, que é 80, menos a inicial, que é 20, que nesse caso é 60 graus Celsius. E o calor específico está aqui, 0,09 caloria por grama por grau Celsius. Tenho tudo isso, é só pegar e substituir. A massa, no caso do corpo, 400 gramas, vezes o calor específico, que é igual a 0,09, vezes a variação de temperatura, que é igual a 60. Essa multiplicação ali dá 2.160, e como o calor específico está expresso em calorias, é a mesma quantidade que aparece aqui na quantidade de calor. No exercício 10, o último daquela lista, ele fala o seguinte, a água escorre de uma torneira elétrica a temperatura de 42 graus Celsius. Coletando em uma bacia 4 litros de água que escorre dessa torneira, observa-se que, após determinado tempo de exposição, a água atinge a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Nesse processo, qual foi a quantidade de calor cedida pela água ao meio ambiente? Aí ele tem alguns dados, diz que 1 litro de água possui uma massa de 1 kg e o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, primeira coisa é, o que o problema pede para calcular? Aqui, qual foi a quantidade de calor cedida pela água? Então, observe o seguinte, a gente já sabe que se a água ceder o calor, a gente já tem que ter certeza de que o resultado final tem que aparecer um número negativo. Se não aparecer um número negativo, está errado. Beleza? E aí o que acontece? Ele fala o seguinte, que essa água, a quantidade de água envolvida no processo é de 4 litros. Então o que acontece? Como 1 litro de água possui uma massa de 1 quilograma, essa quantidade de água envolvida nesse exercício, a massa dela é de 4 quilogramas. Beleza? Então nós temos aqui 4 quilogramas. A variação de temperatura, no caso da água, é a temperatura final dela, quer dizer, ela estava a 42 graus Celsius e ela foi resfriada até 25 graus Celsius, ou seja, 25 é a temperatura final da água, 42 graus Celsius é a temperatura inicial dela, 25 menos 42 dá menos 17. E o calor específico é uma caloria por grama por grau Celsius. O que vocês precisam observar aqui? Dá uma olhada nessa unidade de massa, do corpo, e na unidade aqui do calor específico. A massa está expressa em quilogramas e o calor específico em gramas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar a massa do corpo. Bom, 1 quilograma tem 1.000 gramas, ou seja, a massa de água, que é igual a 4 quilogramas, vai ser igual a 4.000 gramas. Então prestem atenção, eu não posso de maneira nenhuma me utilizar do valor 4 como massa do corpo, porque são 4 quilogramas, e as unidades seriam diferentes, o resultado estaria todo incorreto. Beleza? Então aqui nós temos o seguinte, a quantidade de calor envolvida é a massa, que é 4.000, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é menos 17. Então, mais com menos na multiplicação é menos, 4.000 vezes 1, vezes, no caso, menos 17, dá menos 68.000 calorias. Beleza? Então, pessoal, a tarefa dessa semana é responder o quiz.
tá? É só para lembrar que só vai dar para responder o quiz aqueles alunos que entrarem na plataforma com o e-mail criado pela Seduc, porque senão não vai rolar, tá? E assim, eu tô aqui à disposição, vocês sabem como me encontrar, para tirar qualquer tipo de dúvida que tenha surgido aqui na resolução desses exercícios, tá bom? Então, galera, na próxima semana a gente vai trabalhar ou relembrar, né, as mudanças de estado físico, a gente vai relembrar as propriedades da matéria nos estados sólido, líquido e gasoso, a gente vai lembrar esses nomes dessas transformações e a gente vai trabalhar com um tipo de calor, que é o calor latente, que nós vamos ver que é um calor que ocorre em processos de mudanças de estado físico. Então, galera, mantenham-se em casa, por favor. E assim, como eu já falei anteriormente, cara, tô aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Então, um grande abraço a todos e bons estudos.